Paz do Senhor, turma do DIN, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para a gente conseguir concluir mais uma aula e que Deus venha nos dar graça, sabedoria, abrir nosso conhecimento, abrir nosso entendimento para entender mais e mais a sua palavra. Amém? A lição de hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. No livro de vocês, se vocês forem acompanhar, é a página 57, tá? Lá, o Espírito Santo. A gente vai falar sobre o Espírito Santo porque a gente precisou fazer a lição 7 a 8, né? Antecipou antes dessa crise aí de ficar afastado, né? Em isolamento social. A gente deu uma adiantada porque alguns dos nossos irmãos iriam se batizar, né? E aí a gente fez aquele adiantamento das aulas e começou já com as demais, e hoje a gente vai para a nona lição, que é o Espírito Santo. Você sabe o que é o Espírito Santo de Deus? Será uma força? Uma energia? Será um líquido? Porque às vezes muitas pessoas confundem, né? Porque quando tem aquelas partes na Bíblia onde fala derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, algumas pessoas começam a imaginar, será o Espírito Santo um líquido? Hoje a gente vai falar sobre o que é o Espírito Santo de Deus, tá? Vamos acompanhar o livro de vocês, a página 57 em diante. Como vocês sabem, tem bastante página, né? Quem tá aí do departamento do DIN, que se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir as aulas, né? Porque senão o tempo é curto, é no máximo 40 minutos, e aí a gente não consegue explanar tudo. Então a gente vai começar direto para a nossa leitura devocional. Vamos lá? Procurem na Bíblia de vocês João, capítulo 14, versículos 16 e 17, está no livrinho de vocês. Mas vamos ler do 15 ao 21, tá bom? Evangelho de João, capítulo 14, do 15 até o 21. Vamos ver. Acompanhem comigo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e em vós, em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Que palavra linda, né? E aí tem a memorização de vocês, que vocês precisam memorizar na casa de vocês, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Tá? Vocês memorizem ele. Então vamos falar um pouquinho do que João estava dizendo aqui. Ele fala assim, ó: e guardareis os meus mandamentos. E guardareis os meus mandamentos. A maior prova de amor não é apenas uma expressão oral, né? Que às vezes as pessoas falam assim, muitas têm mania de falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas muitas vezes não tem atitude. No caso de João aqui, quando ele fala assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Quando ele fala aqui, não é só uma expressão oral de amor. Ele queria ver se você ia guardar os mandamentos, era obediência ao Senhor.
Desde o princípio, a obediência sempre foi fundamental. Deus, lá em Gênesis, quando ele falou para Adão e Eva, ó, de todas as árvores do jardim comereis, mas não daquela do bem e do mal. Era para eles obedecerem, e o que eles fizeram? Desobedeceram. E aí a humanidade sofreu o que sofreu até que veio o Filho do Homem para nos redimir novamente com o Pai. Mas voltando aqui, ó, se guardar os meus mandamentos, a maior prova do amor não é a expressão, mas sim o modo de obediência a Deus, certo? Depois ele fala assim, eu rogarei ao Pai, no versículo 16, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quando diz aqui, ó, outro Consolador, você já imagina, peraí, se é outro, e quem fazia esse papel de consolador, né? Que tinha um termo de paracleto, que era como se fosse um advogado, juridicamente explicando, é como se fosse aquele advogado de defesa. Jesus, ele cumpria esse papel, né? De consolador com seus discípulos. E quando ele foi ascender aos céus, depois da sua morte, ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, e aí quando ele foi ascender aos céus, né? Na sua ascensão ali, lá em capítulo 24 de Lucas, você vê que fala toda essa história. Quando ele foi ascender ao céu, ele falou assim aos seus discípulos, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Quando se fala outro, é uma pessoa. Você concorda comigo? Se ele vai mandar outro Consolador, ele mandaria outra pessoa, certo? Continua aqui. Jesus estava sendo o auxílio dos discípulos toda essa época, como consolador, como ajudador, como protetor, para ensinar a palavra, fazendo deles discípulos. E aí, quando ele fala, vou enviar outro Consolador, era para ajudar os discípulos a ter ousadia em busca da palavra, continuar pregando a palavra da verdade. E ele não ia deixar eles órfãos. Jesus tinha essa preocupação. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que eu estou trazendo esse texto? Para vocês entenderem quem é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus afirma enviar outro Consolador, ele não disse assim, ó, vou enviar consolo para vós. Ele deixou claro, eu vou enviar outro Consolador. Certo? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Aí você me pergunta assim, mas tá bom, ele é uma pessoa, ele não é uma energia? Porque eu achei que era uma energia onde todo mundo já sentia a presença dele, derramavam líquidos. Não sei te dizer quem é o Espírito Santo, pois agora eu te dou e afirmo e falo para você. Biblicamente, ele está dizendo para você, com certeza, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E o que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas em uma única essência. Uma única essência com a mesma dignidade, com a mesma importância, com a mesma divindade, com os mesmos atributos, tanto comunicáveis como incomunicáveis ao homem, que é onipotência, onipresença, onisciência. Onipotência, onisciência e onipresença é 3 dos importantes atributos incomunicáveis, porém tem mais, né? Só que assim, para você entender que esse é o que todo mundo mais conhece, oni, né? Oni. Quando você fala oni, traduzindo ele, é tudo, completo. Quando você traduz do latim. E aí quando você fala, ele é onipresente, ele é todo presente, em todo lugar. Onisciente é todo conhecimento. Onipotente, ele é todo poderoso, tem todo o poder.
Aí fica fácil, porque você fala assim, não, mas eu já sei que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas aí eu te pergunto, e o Espírito Santo? Ele é onipresente? Você já parou para perguntar? Ele é onisciente? Ele é todo poderoso? Ele está em todo lugar? Sim, porque ele é uma pessoa e ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Lá em Salmos, capítulo 33, versículo 6, lá ele fala, no Antigo Testamento, ele fala que o Filho é a palavra, o Espírito Santo é o sopro, o ash. Então você tem que ter nitidamente isso na sua cabeça. O Espírito Santo é uma pessoa, ponto. Ele é uma das 3 pessoas da Trindade, ou Triunidade, para alguns que conhecem, com os mesmos atributos, certo? Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas distintas e uma única essência divina, tá? Devemos entender que eles têm a mesma importância. Muitas passagens da Bíblia, no Novo Testamento, falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como, por exemplo, eu anotei algumas aqui para vocês guardarem aí, para vocês ir lá, confirmar, verificar, leiam, confirmam. Não acreditem em tudo que vocês ouvem também, né? Então eu vou falar para vocês anotarem aí, ó. Romanos 15, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Hebreus 9, 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Todos esses e muitos outros também falam de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com a mesma importância. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, então não brinque. Ele tem o mesmo grau de importância que o seu Deus. Então, você tem que ter esse respeito, ter essa reverência. O Espírito Santo não é brincadeira. O Espírito Santo, ele não é para se brincar. O Espírito Santo é santo. E Deus fala pra gente nos enchermos do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que muda as nossas vidas, né? A gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes as pessoas elas não dão tanta importância para o Espírito Santo. Acreditam que é só Deus, que o Eterno, né, que você tem que respeitar, e o Espírito Santo é só algo que Deus mandou, Jesus enviou, é inferior. E não é. Ele tem o mesmo grau de importância. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Então ele é santo, ele é uma pessoa. Temos que ter essa reverência. Tá bom? E em Romanos 8, 26, vamos ler? Romanos 8, 26. Diz assim, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mais uma clara evidência que o Espírito Santo é uma pessoa. Quem pode gemer ou interceder? Somente uma pessoa. E aí ele nos assiste, ou seja, ele está presente, ele nos ouve, ele nos cuida de nós. Só uma pessoa pode fazer isso, e é a pessoa divina da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa com os mesmos atributos do nosso Pai, e ele opera em nós, através de nós. O Espírito Santo de Deus opera. O Espírito Santo de Deus, que Jesus nos enviou, dá-nos alívio, ele nos tranquiliza, ele nos consola, ele nos exorta, ele nos fortalece para encarar a vida com mais coragem, com mais disciplina, para que continuamos firmes e fiéis até o fim, para que possamos enfrentar as dificuldades, para que possamos enfrentar os dias maus. Só o Espírito Santo de Deus
que Ele nos fortalece e Ele nos faz isso. Ele esclarece o nosso conhecimento quanto à palavra de Deus. Ele nos faz entender a verdade. Tá? O Espírito Santo, Ele próprio inspirou a palavra. Ele inspirou e Ele também pode esclarecer para nós possamos compreender, para que possamos compreendê-la melhor. Então, quando você vai ler a palavra de Deus, que o Espírito Santo inspirou os homens de Deus para nos deixar a sua palavra verdadeira, a sua própria revelação das Escrituras, Ele também, quando você ora ao Pai, você pede para que o Espírito Santo te esclareça, Ele abre a sua mente para que você venha entender melhor o que Deus quer falar com você através da palavra da verdade, tá? Vamos dar uma lida na página 59 de vocês, para vocês me acompanhar aí também, tá? Como eu falei para vocês nas outras aulas, dá pausa, procura na Bíblia os versículos para vocês acompanhar certinho, vai lá no livro, olha direitinho, tá bom? O trabalho do Espírito Santo é habitar em nós para nos comunicar a obra de Cristo na cruz por nós. O Espírito Santo trabalha em nós a fim de organizar a nossa natureza que estava corrompida pelo pecado e para se opor contra as tendências más da nossa velha natureza. Então, Ele reorganiza a nossa natureza, é Ele que nos molda, é Ele que nos transforma, é Ele que nos ajuda a combater aquela tendência má da gente. Sabe aquele velho homem que tá lá escondidinho, toda hora quer sair, toda hora quer se rebelar, quer dar os seus 5 minutinhos, né? Que nem tem alguns irmãos que falam assim, eu sou cristão, mas meu braço não é. Irmão, busque estar cheio do Espírito Santo, porque é Ele que te organiza, é Ele que te transforma, é Ele que te molda, é Ele que vai te ajudar em esclarecer a sua mente, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer para ter uma nova conduta, um novo caráter, esquecer todas aquelas tendências para o mal. É Ele que te fortalece para que você venha vencer essa velha natureza má que existe dentro de nós, onde nós queremos mais ser servidos do que servir. Muitas vezes a gente quer mais que o outro faça pra gente do que a gente fazer. Às vezes a gente quer tudo em troca, né? A gente quer, mas quer algo em troca. Eu vou dar, mas ele vai precisar me dar alguma coisa. Eu vou fazer o bem porque ele me faz bem. Não, a Bíblia nos ensina que a gente tem que sempre fazer o bem. Em Gálatas mesmo ensina que a gente precisa procurar fazer sempre o bem, mesmo que outras pessoas não reconheçam, porque quem vai te honrar, quem vai te reconhecer é Deus. Não procure glórias humanas, não procura glória terrena, porque às vezes as pessoas estão te aplaudindo, então você já recebeu a sua recompensa. Então procure ser um cristão verdadeiro, procure ser uma pessoa que busca a palavra de Deus para obter transformação, para fazer o bem sem olhar a quem, para ser caridoso, para ser contribuinte na obra de Deus, para você dar a bondade a quem necessita, para você ver um irmão que está caído, ajudar a se levantar, para você levar uma palavra de conforto, uma palavra de alegria para quem está entristecido. Muitas das vezes alguém está doente, você pode lá ajudar, alguém precisa de algum alimento, você divida, compartilha o que você tem com os outros, ajude, seja servo, procure servir mais e não querer ser servido. Tá? Se desejamos que o Espírito Santo opere em nós e em nossa vida, a gente devemos ter como principal objetivo glorificar a Cristo e dar o devido valor pela palavra de Deus. Vocês lembram quando a gente estava falando sobre santificação?
tudo o que fizerdes seja para a glória de Deus. A aula passada mesmo, que foi a segunda parte da aula de santificação, falou, né, bem sobre o 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tudo que fizermos, tudo que façamos, seja para glorificar a Deus. Então, todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, está glorificando ao homem, glorificando a Deus? Está sendo para a glória de Deus? A minha conduta está sendo para a glória de Deus? O meu falar está sendo para a glória de Deus? O meu andar está sendo para a glória de Deus? Então, quando a gente quer que o Espírito Santo opere em nós, a gente tem que ter esse objetivo, esse foco principal: glorificar a Cristo. Tá bom? E dar devido valor à palavra de Deus. Lembre, estude a palavra, medite a palavra, faça seu devocional diário todos os dias. Medite, tente, se você pegar 20, 30 minutos, você consegue fazer uma leitura dinâmica de uns 10 capítulos, sabia? Só que assim, você faz essa leitura dinâmica, depois você volta lá, tenta entender o contexto, tenta estudar, versículo por versículo, fala com seu pai. Para você que ainda não leu a Bíblia nenhuma vez, existe um critério que é muito fácil. Se for uma leitura dinâmica, de segunda a sexta-feira, se você ler 3 capítulos e quando chegar sábado e domingo ler 5, em um ano, se você fizer isso continuamente, um ano, você já leu a Bíblia. Se você quiser ler em 6 meses, dobra essa quantidade, 6 de segunda a sexta e sábado e domingo vai para 10. Isso é só leitura dinâmica. Faça isso de uma vez, faça esse desafio com você. E depois, terminou, volta de novo. Procura aquele capítulo, vai lá no Evangelho de Marcos, leia versículo por versículo, tenta entender aquela época, para quem ele quis dizer, por que ele quis dizer, porque ele quis mostrar Jesus como servo, porque ele falou daquela forma. Você vai ler de uma forma que você vai ver como a palavra de Deus vai trazer transformação na sua vida e o Espírito Santo, que é uma pessoa divina da Trindade, vai operar através da sua vida, tá? Quando comparamos o texto de Efésios 5, versículo 18, a Efésios capítulo 6 e versículo 9, com a passagem de Colossenses 3:16 até o capítulo 4, vemos que nas duas passagens ele descreve o mesmo tipo de vida cristã que devemos seguir. E qual seria ela? Se você comparar lá as duas passagens, você vai ver que um cristão ele deve ser alegre, deve ser agradecido, deve ser submisso, deve ser dependente da palavra de Deus. Portanto, estar cheio do Espírito Santo de Deus é o mesmo que ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, ele usa a palavra da verdade, que é a nossa Bíblia Sagrada, para nos guiar, nos conduzir com respeito à vontade e à obra de Deus. Então, quando você lê a palavra e deixa o Espírito Santo moldar o seu caráter, controlar a sua vida, ele vai conduzir, ele vai te guiar a fazer tudo dentro da vontade de Deus e automaticamente será para a glória de Deus. Tá bom? Ó, na página 59 ainda de vocês, diz assim: o poder do Espírito é uma das grandes bênçãos que Deus prometeu aos seus filhos desde o Velho Testamento. Jesus tornou-se homem com o propósito de revelar Deus o Pai para a humanidade, e a missão do Consolador é revelar Jesus, o Filho. O Espírito Santo, ele não falará de si mesmo. A missão dele não é oferecer uma nova revelação, mas abrir a mente dos homens para verem o mais profundo significado da vida e das palavras de Jesus. O Espírito Santo, quem dá graça ao homem, para que este se arrependa dos seus pecados. Então, só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado.
Somente o Espírito Santo de Deus. A sua missão é: pregue as boas novas, pregue a palavra de Deus, evangelize, testifique através da sua vida, não só no seu falar, mas no seu agir, na sua conduta, as suas atitudes. Você prega muitas das vezes através da sua atitude, não somente de ficar falando. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós não convencemos, nós lançamos a semente. Quem vai lá e trabalha no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. É Ele que modifica, é Ele que convenceu você do seu pecado, é Ele que te convence. Quando você comete algum erro, é Ele que te mostra, é Ele que nos guia, é Ele que fala assim: por aqui não, vai por ali, não haja dessa forma, haja dessa maneira. Quando você está aflito, com o coração afligido, angustiado, é o Espírito Santo que te renova, que te dá paz, que te dá tranquilidade, que te dá renovo, que te dá força para prosseguir. Procure estar cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estando em nós é a coisa mais maravilhosa que possamos fazer. E para que possamos estar cheios do Espírito de Deus, a gente tem que buscar a palavra de Deus, buscar orar, buscar nos consagrar, buscar o nosso devocional diário. Porque às vezes você acorda naquela correria do dia, não agora, né, que está indo em isolamento, muita gente está tendo bastante tempo. Só que assim, às vezes a gente fala: agora tem tempo. Só que a gente interte com o celular, a gente interte com outros afazeres e esquece de fazer nosso devocional. Procure fazer diferente. Priorize. Assim que você levantar, fale com seu pai. Pegue a Bíblia. Nem que seja no celular, pode ser que hoje tudo é tecnologia, mas vai lá, procura a Bíblia. Tem uma versão muito que eu acho fácil de entender, a versão da King James atualizada. Vai lá, leia. Vai lá, pega o Evangelho, a carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Leia ela. Ela vai te mostrar quem você é e quem Deus é. Vai lá, leia todos os Evangelhos. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a fazer, seja a prioridade do seu dia. Começa já o dia falando com Deus. E depois você vai para os seus afazeres. Aproveita esse momento que você está tendo com a sua família, está tendo em isolamento, está ficando mais em casa. Procure fazer isso. Se eu acordar, já vai, fala com o pai, lê a sua palavra, levanta, toma o seu café, você vai ver que o seu dia é até mais prazeroso dentro da vontade de Deus. Sabe? Evite muitas coisas e a gente tem que priorizar a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente está deixando, vai deixando. Depois, você toma o seu café, você vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Quando você vê, acabou o dia. Aí você quer ler na hora de dormir. Aí você está com sono e acaba perdendo muito tempo. Então priorize, começa a ser a prioridade do seu dia, a palavra de Deus. Busque estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quer mudança? Busque estar cheio da palavra de Deus. Quer estar cheio do Espírito Santo de Deus? Busque a palavra de Deus. Ore, fala com o Pai. Tá? Vamos lá para a página 60. O Espírito também recebe este nome de Espírito da vida. Por quê? Porque é Ele quem vivifica. Acompanha lá no livro de vocês, página 60. O Espírito de adoção. Quando a pessoa é salva, recebe o nome de Filho de Deus e é adotada em sua família. Então ele recebe dentro de sua alma o conhecimento que agora participa da natureza divina. Este conhecimento e este testemunho, ele é feito pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Quando você reconhece a cruz de Cristo, quando você reconhece que Jesus Cristo faz morada em sua vida, quando você reconhece que é filho de Deus, o Espírito Santo, e Ele te salva, Ele te liberta e Ele te dá o espírito de adoção. Você não é mais órfão, você é filho do Pai.
Olha, tem outras coisas também ainda na página 60. Existem alguns símbolos do Espírito Santo para facilitar. A Bíblia ela usa muitos símbolos para descrever a operação do Espírito Santo, a fim de podermos entender melhor a respeito dele. Uma coisa, antes de passar para essa parte, uma coisa tem que ficar nítida, e eu acredito que já ficou aqui. O Espírito Santo não é uma energia, não é um líquido, não é um estado emocional. O Espírito Santo é uma pessoa. Se ficar mais dúvida, a gente vai procurar vários versículos, vamos estudar aqueles versículos por versículo lá, e você vai ler comigo todos eles, e Deus vai estar mostrando para você todo ali. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele já estava desde o princípio no Antigo Testamento. Estava lá. Quando você lê em Gênesis que ele fala assim, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E aí quando você vai em João, e ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então era a própria Trindade, desde o da Trindade. E para a gente reafirmar o que é Trindade, são 3 pessoas distintas em uma única essência, um único Deus, tá bom? Não são 3 deuses, são 3 pessoas distintas numa única essência. Então vamos lá, os símbolos do Espírito Santo. Para facilitar, já tem na página de vocês, página 60. Então, os símbolos do Espírito Santo pode ser o fogo, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Como fogo, o Espírito aquece, ilumina e purifica. Vamos ler? Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista estava ali pregando as boas novas, mensagem de arrependimento, e ele falava, hoje eu te batizo com água, mas vai vir um, que era Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Então o Espírito Santo ele ia te dar conhecimento, ia te dar ousadia para você pregar e continuar pregando as boas novas de Cristo, ia continuar falando da verdade, falando da própria verdade revelada hoje na nossa Bíblia Sagrada, e com fogo, que simbolizava ali a próprio juízo de Deus. E aí ele vem, vento, o símbolo do vento. Atos 2:2, o vento simboliza a obra de regeneração do Espírito, que é misteriosa, pois ninguém vê, mas ela é penetrante, revigorante e vivificante. O símbolo da água, você se encontra em João 3. Eu não vou ler todas as referências, porque senão a gente vai ter muito tempo no vídeo e aí vai ficar cansativos para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar as referências para vocês lerem. Vocês estão com o livro, então vocês procuram, tá bom? Então, vamos lá. O vento simboliza a obra de regeneração do Espírito Santo, porque vivifica e renova. Você não vê, mas você sente. Ele te dá vida, ele te dá renovo. E aí o símbolo da água, o Espírito opera no meio espiritual. Aquilo que a água faz na ordem material, ou seja, a água não mata a sede, a água não refresca. O Espírito Santo ele é tão indispensável para a vida espiritual como a água para a vida material. A água é vida, então o Espírito Santo ele simboliza a água porque ele é tão indispensável para a vida como a água. O selo. O selo é um dos símbolos também, está lá em Efésios 4:30. O selo significa 2 coisas, possessão e segurança. Aí você fala assim, possessão? Como assim possessão? Posse, propriedade. O Espírito Santo, quando te liberta e te salva, ele te sela e fala, esse tem dono, esse é do meu Pai,
esse é meu. Então ele te sela ali, ele te dá uma posse. Quando está aqui no livro de vocês, possessão é propriedade, é um selo, é uma coisa que ele põe assim, esse me pertence, esse é meu escolhido, tá? E ele dá segurança. Segurança da vida eterna, segurança para a sua vida, segurança que você pertence ao Pai, tá bom? O Espírito que inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do cristão. Depois dá uma olhada lá, ó, Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo também simboliza o azeite. Ele é o mais comum e mais conhecido. O azeite ele é usado como alimento, como antigamente eles usavam como remédio, né? Para curar as feridas, para afastar os insetos das ovelhas, eles colocavam o óleo por cima da cabeça. Tem até lá no Salmo 23, né, que ele fala, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, quando o pastor ele cobria a cabeça ali da ovelha, era para afastar todos os mosquitos, todas aquelas coisas que podiam entrar na orelhinha da ovelha. Então, era um sinal de cura, de alívio. E o Espírito Santo, ele é esse símbolo também como azeite, porque ele que fortalece, ele que ilumina, ele que alimenta, ele que cura, ele que alivia a sua alma, tá? Eu também ainda na página 61 fala que o Espírito Santo, ele é simbolizado por uma pomba, lá em Mateus capítulo 3, 16. A pomba é o símbolo de brandura, doçura, amabilidade, inocência, paz. E o Espírito Santo, ele é o quê? Brando, humilde, pacífico. Ele nunca chama a atenção para si próprio. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ser que nem aquela lá. E o fruto do Espírito é amor, temperança, paz, mansidão, tranquilidade. Se o Espírito Santo ele é brando, humilde, pacífico, quem está cheio do Espírito Santo precisa ser como? Pense nisso, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque senão ela fica muito prolongada. Mas assim, como a gente precisa dar continuidade, como eu falei para vocês, são 6 páginas. 6 páginas. E aí as próximas aulas a gente vai falar sobre o tópico 3, que é o Espírito Santo no Velho Testamento. Depois a gente vai falar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Vai te dar todas as afirmações para não ficar dúvida nenhuma. Vamos falar nas próximas aulas sobre a preparação para a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, que foi no Pentecostes, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração ou não do crente? Vamos falar sobre vários tópicos. E só para você ficar um pouquinho com vontade de quero mais. Tem um tópico no livrinho de vocês que diz assim, ó, a descida do Espírito Santo ou Pentecoste. Aí eu te faço uma pergunta. O Espírito Santo só veio no Pentecoste ou ele já existia no Antigo Testamento? Fica para a próxima aula, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenham um excelente dia e que essa palavra possa continuar falando em nossos corações. Não desista de estudar a palavra de Deus. Continue, persista. E que o Espírito Santo de Deus possa fazer realmente morada em sua vida e nos moldar, como Paulo ensinou ali em Romanos. Transformei-vos a sua mente. Não nos conformeis com este mundo, ou seja, não tomeis a forma deste mundo, mas renovais a sua mente, tá bom? Deus abençoe e a paz para todos.